A paz, tudo bem com você? Olha, eu quero dizer para você que o Projeto Resgate está com um projeto de ensino da palavra de Deus. Jesus ele disse que ele é o caminho, a verdade, a vida, mas para que nós possamos entender a sua vida, o seu caminho, nós precisamos entender os seus passos. E nós vamos estudar 7 passos para conhecermos a Deus. E nós convidamos você para estar conosco todos os domingos, às 9h30, para que nós juntos aprendamos a conhecer a Deus. Venha conosco, venha aprender mais de Deus, venha aprender o caminho de Jesus, aquele caminho que é perfeito. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não perca. Deus te abençoe. Olá, boa tarde a todos que me ouvem neste dia. Nós estamos aqui do Projeto Resgate para trazer para vocês um estudo bíblico, um estudo da Palavra de Deus. E nós estamos iniciando um estudo para que abençoe todas as vidas que possam estar nos ouvindo. E nós vamos começar no Evangelho de João. E eu quero que você me acompanhe nesses dias. Eu, o Carlos, o Erasmo, o Pedrinho, que estaremos aqui no estúdio, gravando e levando a você o melhor da Palavra de Deus. E eu queria que você fosse abençoado na íntegra e em tudo que você puder. Preste atenção naquilo que Deus tem para nós através desses estudos. A Palavra de Deus, através do Projeto Resgate, colocado aos nossos corações, nós vamos iniciar com conheçamos e prossigamos em conhecer. Aquelas palavras que diz o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer. E hoje eu queria falar com vocês para nós conhecermos a Deus. 7 passos para nós conhecermos a Deus. Mas eu quero trazer para você hoje, em breves palavras, você que vai ver esse estudo, essa palavra aí, o primeiro passo. E o primeiro passo é bem claro, muito importante e faz toda a diferença na vida da humanidade. O primeiro passo está lá em João, capítulo 3, versículo 16. Eu queria ler o contexto desse texto aqui, exatamente para nós entendermos que o primeiro passo é você reconhecer que nós precisamos de Deus e que Deus ama você. É o primeiro passo, reconheça que Deus ama você. Se você reconhecer isso, toda a sua vida será transformada. Se você reconhecer isso, toda a sua vida será mudada. E aí teve, no contexto desse versículo aqui, tem um homem que visita Jesus. Eu quero ler esse texto com você aí, está no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 3, ele diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne, ele diz assim para Nicodemos, é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então, amigos, ouvintes, irmãos em Cristo, no geral, todos vocês aí que podem me ouvir, essa tarde, esse dia, se for à noite que você vai estar ouvindo essa palavra, esteja certo de uma coisa, que a primeira coisa que você precisa entender nesses 7 passos que nós vamos caminhar, é que você, reconhecendo que Deus te ama, você vai entender o plano e o propósito de Deus para a vida da humanidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você entende que Deus te ama, você vai entender que Ele vai religar, Ele vai querer sempre religar a sua criação com aquilo que hoje o homem, na situação que o homem está hoje. Ou seja, quando o homem cai, Deus sempre esteve, se eu posso dizer assim, preocupado em fazer com que Ele pudesse novamente religar a humanidade, o homem a Ele. Então Nicodemos é um dos principais dos fariseus. A Bíblia fala que ele era um homem que tinha influência, que era um homem sábio, e ele vai à noite ter com Jesus. É muito interessante isso. Por que ele foi de noite ter com Jesus? Alguns dizem que ele foi de noite ter com Jesus
pelo fato dele ser um homem importante, por ele não querer ser visto, talvez pelo fato dele não querer se aparecer ali diante dos fariseus, né, que ele era um dos principais ali, conhecia muito a lei, conhecia a Torá, ele era um homem importante, esse Nicodemos. Aliás, esse Nicodemos, só para título de conhecimento, ele foi um dos que ajudou José de Arimateia a sepultar Jesus. Ele estava lá presente também. Esse mesmo Nicodemos aí. Então, quando nós entendemos que é necessário reconhecer que Deus ama, Nicodemos reconheceu. Uma das atitudes que nós aprendemos com Nicodemos é, mesmo ele sendo importante, não importa se o homem é importante, tem muito conhecimento ou não. Primeiro passo para se achegar a Deus, para receber de Deus, para ter intimidade profunda com Deus, é necessário que nós reconheçamos que nós somos amados por Deus. E quando você fala de amor de Deus na Bíblia, Nicodemos, quando ouve de amor de Deus na Bíblia, sabe que Nicodemos chega à conclusão de que ele precisava desse amor. E esse amor que Nicodemos precisava, você que me ouve aí, é exatamente o amor ágape. O amor que está relacionado com o amor de Deus. O amor que está relacionado com a característica, com aquilo que é inerente do próprio Deus. Esse amor ágape é diferente do amor filéus, é diferente do amor eros, é diferente de outros tipos de amor que possamos pensar, o amor entre irmãos, por exemplo, o amor filéus, enfim. É diferente daquele amor que Deus tem, que Deus mostrou aqui para com a humanidade. Mas é tão interessante que Jesus responde assim para Nicodemos. Nicodemos, no primeiro passo para você conhecer a Deus, é necessário nascer de novo. É necessário, não é opcional. É necessário renascer. Olha bem, essa palavra aí eu fui pesquisar um pouquinho, até para trazer a título de conhecimento para nós. Essa palavra renascer aí tem uma conotação muito importante. Essa palavra renascer aí, que Jesus usa aí, é o anotem em grego, que é um ato repetido de um lugar que é a fonte. Teria que ser renascido de Deus. Por isso que ele fala assim, importante vos é nascer da água, que é a palavra, e do Espírito, que é o próprio Deus. Veja a necessidade de renascer que a humanidade tem, de renascer de novo. Por quê? Porque uma vez que a humanidade caiu, ela está alienada, afastada de Deus. Então, aí vem aquele versículo 16, que é o mais importante da história, que a gente lê e salta aos nossos olhos. Quando Jesus vai falando para Nicodemos, respondeu Jesus, em verdade te digo, é importante nascer da água do Espírito, Nicodemos. É importante nascer de novo. O que Jesus estava falando para Nicodemos? Exatamente, Jesus estava falando para Nicodemos que Deus, na sua infinita graça, no seu infinito amor, amor que transcende, amor que excede todo entendimento, Jesus estava falando para Nicodemos. Nicodemos, versículo 16, olha isso. Ele não fala é mais que uma pérola, ele fala assim, ó, é um diamante, é algo forte. Ele fala assim, olha, a missão do Filho é Deus amar o mundo de tal maneira que ele deu esse Filho para cumprir a missão, esse Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior dádiva, a coisa mais grandiosa que pode acontecer, que um homem pode esperar, que um homem possa desejar, que um homem possa caminhar para convergir para isso, se chama vida eterna. E aí ele coloca exatamente as palavras que eu acho mais forte e mais linda da Bíblia, porque Deus amou o mundo. De que jeito? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ouvinte, se você, nessa tarde, nesse dia, nessa nossa meditação, entender o primeiro passo para nós chegarmos a Deus é reconhecer que Deus nos ama, você vai entender que esse amor de Deus, que é um amor tão grande, que é um conceito central nas concepções monoteístas, de que fala que Deus, ele é amor. Ele é um atributo inerente ligado a ele, a qual Deus deseja dirigir-se e comunicar com a sua criatura. O amor de Deus é tão grande, ele fala aqui, ó, Deus amou o mundo de tal maneira que ele criou uma forma de se comunicar com a sua criação. De que forma? Através do seu amor, revelado aonde? Em Cristo Jesus, segundo o Evangelho de João. Coisa linda, coisa grande, quando nós pensamos que ele exatamente foi a Jesus
e talvez indagando, colocando, falando verdades, inclusive. Tu és vindo da parte de Deus. Ninguém pode fazer os milagres, as maravilhas que tu fazes, se não vier da parte de Deus. E Jesus entende perfeitamente e fala para Nicodemos: Nicodemos, para nascer de novo é importante que você nasça da água e do Espírito. Nicodemos faz uma colocação: como é possível um homem nascer de novo sendo velho? E se nós entendermos uma coisa, os judeus, eles não acreditavam em reencarnação. Então, se falasse a princípio para eles, é necessário nascer de novo, como isso? Não caía, não soou legal. Então, Jesus explica para eles: nasce da água, nasce do Espírito, nasce nesse termo que eu usei aqui no grego, anotem, para que você, de fato, nasce daquele que vem de cima, renasça daquele que te criou. E para que nós possamos renascer novamente, nós temos que pensar e entender e aceitar uma coisa, no nosso primeiro passo. É aceitar que Deus nos criou. E nossa alma só terá descanso, de fato, quando nós entendermos que ela vai repousar em Deus. Se nós não pensarmos dessa forma, jamais a nossa alma terá descanso. Você jamais terá um descanso, porque você vai estar sempre procurando alguma coisa que lhe falta. E de fato, aquilo que lhe falta, esse repouso vai ser encontrado no Deus, vai ser refugiado em Deus que te criou. Então, você é muito compatível com o Deus que te criou. Então, você vai estar sempre procurando esse refúgio em Deus. Receba nesta tarde essa palavra. Receba nesta tarde a palavra que Jesus disse para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Primeiro passo, guarda. Você precisa reconhecer que Deus te ama. Você precisa reconhecer que Deus te ama, e um pouco mais que isso. Reconhecendo que Deus te ama, Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus te abençoe. Fique com Deus. Fique com essa palavra. Até o nosso segundo passo. Aquele abraço. Olá, que bênção essa palavra, não é? Nós aprendemos de Deus que nós temos que reconhecer que Ele nos ama. Isso é fantástico. Talvez seja a maior segredo da Bíblia, é reconhecer que Deus nos ama. E nós agora vamos orar. Vamos orar para que essa palavra esteja entrando em nosso coração, na nossa mente, causando toda mudança, todo benefício que a palavra de Deus pode fazer em nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra abençoada que o Senhor trouxe para nós através do pastor Josias. Senhor, que em cada momento das nossas vidas, no decorrer dessa semana, nós estejamos nos lembrando do seu amor. Que o Senhor Jesus Cristo foi entregue por nós, em favor de nós, porque Deus amou o mundo, e o mundo somos nós. Então, nós pedimos, Senhor, que o Senhor esteja ministrando em nosso coração, em nossa alma, o conhecimento do Senhor, o amor do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E eu convido você a estar conosco na próxima semana, no passo 2, nessa nossa caminhada dos 7 passos para conhecer ao Senhor. Amém? Até a próxima. Tenha uma boa semana, uma semana abençoada e de vitória. Você e a sua casa. Em nome de Jesus.